Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que os nossos amigos espirituais, nesta oportunidade de recolhimento, de meditação, de prece, nos inspire, nos sustente, nos oriente, para que melhor saibamos viver e possamos viver. Dando início aos trabalhos desta noite, vamos, como de costume, começar com a leitura da página preparatória que foi distribuída. Pedimos aos irmãos que acompanhem a leitura que vai ser feita por Tereza. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. A mensagem de hoje é do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier. Foi extraída do livro Coragem. Depressões. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis há em toda a família. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações são imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma, para os reajustes necessários à vida. Como todos ansiamos por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, quando sugestões de desânimo nos visitem, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando os deveres, prossigamos à frente. Muita paz, Jesus. Os irmãos devem ter se detido, especialmente nesta página. Todos buscamos, todos queremos a felicidade, todos queremos a paz, né? Olha, a palestra de hoje à noite, a vida continua. Essa é uma resposta muito interessante. A vida não se esgota quando cerrarmos os olhos, partirmos desta jornada. Ela continua. Filhos de Deus que somos, todos um dia teremos paz, teremos felicidade, porque somos filhos de Deus. Peça inicial com Abel. Então, meus irmãos, boa noite. Vamos serenar nossos pensamentos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao alto, esquecer um pouco o mundo lá fora, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite dos teus ensinamentos. Te rogamos, ó Mestre, as tuas bênçãos para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para todos os trabalhadores dessa casa, para todos aqueles que aqui não puderam vir, para todos os nossos familiares, amigos e desafetos, encarnados e desencarnados. Que o teu amor, Senhor, seja derramado por todos nós, que possamos, Senhor, ter a capacidade e a coragem de vencer nossas má tendências, nossas más inclinações e seguir, Senhor, o caminho do Evangelho, pois sabemos que é a única bússola para chegar até vós. Que nessa noite de hoje, nosso irmão Domênico seja inspirado e amparado pela espiritualidade maior e que todos esses ensinamentos, Senhor, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior,
continue a velar por todos nós, hoje e na certeza de sempre. Que assim seja. Se os irmãos que estão mais atrás quiserem avançar, como tem pouca gente, pode avançar, se aproximar mais. O tema que nós temos para esta noite, a vida continua. É um tema palpitante, muito importante mesmo para compreendermos a vida. E o expositor é o nosso distinto confrade Domênico Fabro. Vamos ouvir a sua exposição. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui nessa casa, reencontrar os amigos de velha data. Eu sempre gosto de dizer que o Porangaba é um dos meus gurus em termos de palestrante. Eu me inspiro em muitos aspectos, porque há 30 anos que eu sigo. O tema dessa noite é um tema que talvez não agrade a muitas pessoas, porque nós vamos falar sobre a morte. E falar sobre a morte não agrada muita gente. Não sei por quê. Porque todos nós teremos que passar por isso. Ou alguém pensa que vai ficar de semente aqui, né? Certa feita, a minha sogra tinha mais de 90 anos, Alzheimer, estado avançado, já estava nos últimos dias da sua vida. Eu, por curiosidade, entrei aqui numa casa mortuária para me informar, né? Preço de caixão, qual é a prática, né? Quais são os procedimentos a serem seguidos. E quando eu cheguei em casa, estávamos sentados na mesa, eu relatei à família o que tinha descoberto. Meus filhos, mas pai, você está querendo matar a vovó? Não, eu só estou me informando assim, né? Não estou querendo matar ninguém. Mas tem um lema na doutrina espírita que diz que muitos gostam de ser espíritos, mas ninguém gosta de ser espírito. Não é a mesma coisa? Na realidade, essa preconceito, digamos assim, ou essa dificuldade de encarar a morte, é talvez a consequência da compreensão do que nós realmente somos. Certa feita, eu estava chegando na casa da minha filha, tinha um aniversário de crianças, e lá na entrada me deparei com um camarada, um colega lá que eu mal conhecia. Ele logo de cara bateu comigo e disse: nós não somos corpos com espírito, mas espíritos temporariamente no corpo. Isso muda totalmente a nossa visão da vida, porque nós somos espíritos milenares, cuja casa principal é a casa espiritual, e de vez em quando a gente vem aqui na Terra para passar uma temporada nessa escola, para uns mais ou menos, para outros difícil, mas a Terra é uma escola. Então, ao longo de 5, 10 mil anos, os 50, 70, 100 anos que nós passamos aqui, não representam quase nada. No entanto, nós fazemos questão de considerar essa como sendo a nossa única existência. E queremos aproveitar ao máximo, esgotar todas as possibilidades, porque quando a gente partir, não vamos ver mais nada, não vamos aproveitar mais nada, não vamos aprender mais nada. Mas não é essa a concepção, a proposta da doutrina espírita. Portanto, se alguém não gosta do assunto, eu faço um apelo.
procure ouvir. Um dia, vocês vão dizer, bem que Domênico me falou. Não porque é Domênico que está falando, porque é a doutrina espírita que está transmitindo isso. Eu só estou aqui transmitindo os conceitos da doutrina. Mas, ao longo da experiência espírita, eu me convenci que esse é um tema que a gente precisa abordar constantemente. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu tive a felicidade de participar durante alguns anos de reunião mediúnica. Não sei se todo mundo, para quem não sabe, a reunião mediúnica é uma reunião que tem na casa espírita, na qual os encarnados, os vivos, falam com os mortos, as entidades, através de médium. Né? O médium capta o pensamento dos irmãos desencarnados, o transmite e assim permite um diálogo. E várias vezes a gente teve a oportunidade de conversar com irmãos que, chegando do lado de lá, tomando consciência que estavam desencarnados, se surpreenderam. Mas como aqui é bom, como aqui é tudo harmonia, tudo paz. E certa vez uma senhora perguntou, mas por que não falam isso para a gente? Por que não falaram isso? Aí foi perguntado para ela, e se alguém tivesse lhe falado, você teria acreditado? Disse, não. Então, em outras oportunidades, apareceram dois jovens, em tempos diferentes, que tinham desencarnado de overdose. E para eles foi relativamente fácil entender que estava no plano espiritual, porque na infância, a avó o levava para o centro espírita. E lá ouviu naturalmente dizer que a vida continua. E outro foi pouco tempo antes de desencarnar, também a namorada o levou algumas vezes para o centro espírita, e lá também ele ouviu que a vida, depois da morte, continuamos agindo da mesma forma. Por isso que eu digo, olha, um dia, mesmo que não quiser, vai lembrar dessas palavras que nós vamos tomar conhecimento hoje. Então, no Evangelho, só para confirmar o que disse antes, ele tem um trecho aqui no capítulo 5, que diz, se vos apresentará a vida material como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Então, a nossa casa é a casa espiritual. Temporariamente, estamos aqui de passagem. No entanto, nós dedicamos todas as nossas atenções ao nosso corpo físico. Nós nos preocupamos se não estamos enxergando, vamos no oculista, se não estamos ouvindo, vamos no oftalmologista. Enfim, todo e qualquer problema que apareça no nosso corpo físico, a gente toma o cuidado de encontrar o remédio ou a causa. Mas pouco de nós se interessam por aquilo que o nosso confrade aqui, Ricardo Nogueira, chama de órgão milenar, que é o nosso espírito. Ou seja, damos toda a atenção aos nossos órgãos materiais e pouquíssima atenção ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual, que, no entanto, deveria ser a nossa maior preocupação. Alguns anos atrás, fui visitar minha filha, e na época minha neta tinha 8 anos. Aí a minha filha disse, pai, a sua neta fez um desenho muito interessante, vai buscar. E aí me trouxe esse desenho, que ela fez questão de dizer que foi feito em coparticipação com uma amiga. Uma desenhou metade e outra metade.
E o que aqui está representado? Está representando aqui um túmulo, com as pessoas chorando, e daí subindo um anjinho para o céu. Do outro lado, tem uma senhora na cama, com um barrigão grande, os médicos ao lado, ela gemendo, e os médicos, calma, calma. E tem dois anjinhos descendo. E olha que essas crianças não tinham nenhuma educação religiosa, mas na sua ingenuidade, na sua intuição, elas representaram muito bem aquilo que Allan Kardec nos disse, que a nossa vida é nascer, viver, tornar a nascer e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nós estamos aqui hoje, vamos um dia desencarnar, depois de um determinado momento, quando for julgado necessário, vamos voltar para cá, assim a cada etapa, com o propósito de a gente se melhorar espiritualmente, que essa é essa é a finalidade da nossa existência. Eu encontrei aqui na internet um diálogo, uma simulação de diálogo entre dois gêmeos que estavam na barriga da mulher. Repare, infelizmente não sei quem é o autor, mas repare a inteligência e a argúcia desse autor. No ventre de uma mulher grávida estavam dois bebês. O primeiro pergunta ao outro: você acredita na vida após o nascimento? Certamente. Algo tem de haver após o nascimento. Talvez estejamos aqui, principalmente, porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Bobagem. Não há vida após o nascimento. Como verdadeiramente seria essa vida? Bom, eu não sei, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminharemos com nossos próprios pés e comeremos com a boca. Isso é um absurdo. Caminhar é impossível. E comer com a boca? Totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Eu digo somente uma coisa: a vida após o nascimento está excluída. O cordão umbilical é muito curto. Na verdade, certamente há algo. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá depois do nascimento. Quantas vezes a gente ouve isso dizer, né? Como é que eu vou acreditar na vida depois da morte se ninguém voltou de lá para contar como é? Só não tomou conhecimento disso quem não quis. Que as milhares de cartas que Chico Xavier psicografou, a literatura que tem sobre isso é... Mas continuando aqui, ele disse: o parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na escuridão. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe, ela cuidará de nós. Mamãe? Você acredita na mamãe? E onde ela supostamente está? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela, tudo isso não existiria. Eu não acredito. Eu nunca vi nenhuma mamãe, por isso é claro que não existe nenhuma. Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, você pode ouvi-la cantando, ou sente como ela afaga nosso mundo. Saiba, eu penso que só então a vida real nos espera, e agora apenas estamos nos preparando para ela. É genial, né? Isso é o que normalmente a gente fala a respeito da morte.
Agora, por que tanto medo da morte? Eu, por exemplo, acho que vou parar num lugar como esse. Me consideram convencido? E digo mais, eu e todos nós aqui. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Bom, já disse que na reunião mediúnica a gente tem o contato de conversar com pessoas que estão do lado de lá. Certa feita apareceu um homem de 32 anos que tinha morrido de cirrose hepática. Com 28 anos, a sua amada faleceu. Ele entrou em depressão, desespero e começou a beber. E, em determinado momento, na conversa, foi perguntado para ele: o que é que você está fazendo hoje? Aí ele disse: não, eu todo dia vou para a barraca da Maria, mas não sei por que ela não quer me servir mais. O que é que nós podemos deduzir desse depoimento? Que a vida continua. Continuaremos com as mesmas virtudes, os mesmos vícios, as mesmas paixões, tudo como está hoje em dia. Depois, com a progressão, poderemos mudar as nossas atitudes. Mas, em princípio, a vida continua, ou seja, vamos continuar fazendo lá aquilo que nós estamos fazendo aqui, tanto no bem como no mal. Aí o diálogo com esse irmão continuou, até que ele se deu conta que ele estava no plano espiritual. Aí a surpresa dele disse: mas como? Eu morri na sarjeta, e agora estou num lugar gostoso, aprazível aqui, como é que pode? Bom, eu penso, se ele, que morreu na sarjeta, está num lugar bonito, todos nós podemos almejar estar num lugar como esse, florido, tranquilo, harmonizado, né? Outra descoberta interessante nesse diálogo com esse irmão, que em um determinado momento apareceu para ele a sua amada. Foi um encontro, um momento de muita emoção, mas também de muito ensinamento para nós. Porque nós, no plano espiritual, não estaremos sós, nunca estaremos sós. Sempre terá alguém para nos receber, para nos orientar, para fazer companhia. Faz tempo que foi lançado o filme Ghost, mas eu acho que ainda existem lembranças a respeito daquele filme. Eu até sugiro que seja revisto, porque tem muitos conceitos espíritas naquele filme. Quem viu deve estar lembrado que quando morreu o criminoso lá, quem foi recebê-lo? Espíritos afins com a vida dele. São aquelas sombras pretas, né, que aparecem no filme. E quando morreu o espírito de luz, quem é que foi recebê-lo? Irmãos de luz, né? É assim com a gente, né? Se a gente quiser ter boa companhia lá, vamos tratar de ter boa companhia aqui, de fazer jus a essa recepção. Se aqui estamos cheios de vícios, né, aí certamente estaremos recebidos por companhias que sintonizam com a nossa virtude espiritual. Vou aproveitar só para abrir um parêntese aqui, baseado nesse diálogo com esse irmão, para fazer uma pequena reflexão. Atrás de um farrapo de homem, sempre existe um grande espírito com sensibilidades, capaz de amar. Nunca devemos desprezar nenhum ser humano. Por mais abjeto que seja,
aquele ser humano tem um espírito, tem uma alma. E todo ser humano tem pelo menos uma centelha de amor no seu coração. Como diz Santo Agostinho, baseando na sua experiência pessoal, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura. Que coisa linda! Vamos trabalhar para tornar a nossa alma de rutilante alvura. O Mário Quintana tem um soneto muito interessante e de muita reflexão para todos nós. Ele disse: esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e as nossas contas nunca estão em dia. Se a gente for embora de madrugada hoje, como é que estão as nossas malas e as nossas contas? Será que estão prontas? Ou então deveremos pedir mais uns dias, né? Meu Deus, espera mais um dia, deixa eu arrumar a mala, depois você me chama. Quando na realidade a gente tem que procurar manter sempre as contas em dia, né? Tem muita gente, como estamos falando de morte, cabe fazer aqui uma pequena observação a respeito da pena de morte. Tem muita gente que é favorável à pena de morte. Eu não sei se vocês estão lembrados, alguns anos atrás, quando na televisão, foi um estandalhaço danado, anunciaram a morte de Osama Bin Laden. O que é que vocês sentiram naquele momento? Tem muita gente que sentiu alívio, né? Naquele dia se celebrava a, não sei se é beatificação ou santificação do Papa João Paulo II. E na oportunidade, um presidente de um país aqui vizinho, num discurso em praça pública, juntou as duas coisas e disse que a morte de Osama Bin Laden foi mais um milagre de Papa João Paulo II. Como espíritas, podemos concordar com isso? Com a morte acabou tudo. A situação naquela região lá melhorou ou piorou depois que ele foi morto? Né? Não piorou? E será que não foi ele em espírito que está manobrando aquelas mentes criminosas que estão por lá? Já pensaram nisso? Ele, enquanto estava refugiado numa gruta, numa caverna lá no Afeganistão, estava, de alguma forma, limitado. Mas como espírito, pode vagar por todo canto. E pode influenciar todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Portanto, a pena de morte não é solução para nada. Bem pelo contrário. E no Evangelho a gente encontra aqui uma observação a respeito. Devemos amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para os quais, desde que se arrependam, será concedido o perdão e a misericórdia. Eu tive uma experiência muito interessante a esse respeito, também numa reunião mediúnica. 2007, apareceu na nossa reunião mediúnica um jovem de 21 anos, chamado o Galego, o nome dele era Marcelo, vulgo Galego da Rocinha. Ele tinha sido morto um ano antes, num confronto com a polícia. Mas quando ele tomou ciência que estava no plano espiritual, na conversa durante a mediúnica, ele estranhou, falou: como é que eu, bandido, traficante, posso estar num lugar tão bonito como esse? Repare que quando eu disse que todos nós estaremos num jardim florido desse, não estava falando
estava falando com conhecimento de causa, né? Então ele disse, como é que eu posso estar no lugar desse? Mas antes disso, ele tinha confessado para a gente que pouco tempo antes de ser morto, ele já tinha combinado com a esposa que ia mudar de vida. Então entra aqui o arrependimento. Desde que se arrependa, será concedido o perdão e a misericórdia. Veja como é que funciona a justiça divina. No entanto, há pessoas que dizem, como esse general americano que disse, eu creio que a tarefa de perdoá-los cabe a Deus. A nossa é de simplesmente arranjar o encontro. Né? Ele se entende tudo. Eu vou ler agora uma mensagem de Chico Xavier, muito bonita. Encontrei na internet uma interpretação dele de Rolando Boldrin, mas não consegui encaixar aqui. Então vou dar uma de Rolando Boldrin, tentar ler com a maior expressão possível. Se eu morrer antes de você, Chico Xavier, se eu morrer antes de você, faça-me um favor, chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se tem uma coisa que atrapalha o espírito, é a nossa revolta, o nosso choro descontrolado, o nosso desequilíbrio face à partida. A melhor coisa que nós podemos fazer para quem se for é orar, lembrar as coisas boas que Ele fez, que todos nós sempre temos alguma coisa boa para ser lembrada. Mas nunca o desespero, nunca o choro, nunca a revolta, nunca a imprecação contra Deus. Porque é bom lembrar que a morte só vem no momento certo. Antes de nascermos, a nossa vida é programada nas suas grandes linhas. Então, nessa programação consta quando é que nós vamos nascer, aonde, em que ambiente nós vamos nascer, em que país, quem serão nossos pais, quem serão nossos irmãos, como será, se seremos brancos ou negros ou outra coisa. Então, toda a nossa vida é programada nas suas grandes decisões, inclusive o momento da nossa morte. E nós receberemos uma carga de fluido vital que dará exatamente para os anos que está programado viver. Então não adianta, na hora H, chorar, pedir, meu Deus, me deixa viver mais um pouquinho que eu quero ver os meus filhos crescer. Meu Deus, deixa-me viver mais um pouquinho que eu quero ver os meus netos crescer. Chegou o momento, é lógico que devemos fazer todos os esforços para curar a doença. Mas chegou o momento, não tem mais nada para fazer. Inclusive, é bom lembrar que fomos nós que participamos dessa programação. Então, nós que determinamos que nós vamos morrer com 10, com 50, com 100 anos. Raramente essa programação é modificada. Então o Chico disse, se eu morrer antes de você, faça-me um favor, chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus, por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato ao meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. A humildade dele, né? Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo, só porque morri, é uma tendência natural, mostre que tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser
o santo que me pinta. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase: foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. Você acredita nessas coisas? Então ore para que nós vivamos como quem sabe que vai morrer um dia, e que moramos como quem soube viver direito. Mas, se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. E para terminar, vou projetar uns slides aqui de uma carta de um médico oncologista de Recife. Talvez você já conheça, porque já circulou algumas vezes na internet. Mas é extremamente bonita e significativa para todos nós. Artigo do Dr. Rogério Brandão, médico oncologista clínico do Hospital Boa Vista de Recife. Médico cancerologista, já calejado com longos 29 anos de atuação profissional, com toda a vivência e experiência que o exercício da medicina nos traz, posso afirmar que cresci e me modifiquei com os dramas vivenciados pelos meus clientes. Dizem que a dor é que ensina a gemer. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão, até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Descobrimos uma força mágica que nos ergue, nos anima, e não raro nos cobrimos confortando aqueles que vieram para nos confortar. Um dia um anjo passou por... Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, calejada, porém por 2 longos anos de tratamento com os mais diversos hospitais, exames, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelo programa de quimioterapia e radioterapia. Um dia cheguei ao hospital de manhã, cedinho, e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe e comecei a ouvir uma resposta que ainda hoje não consigo contar, sem vivenciar a profunda emoção. Meu anjo respondeu: tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade de mim. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Pensando no que a morte representava para crianças, que assistem seus heróis morrerem e ressuscitarem nos seriados e filmes, indaguei: e que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama de nosso pai e no outro dia acordamos no nosso quarto, em nossa própria cama, não é? Lembrei minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos, costumavam dormir no meu quarto e após dormirem, eu procedia exatamente assim. É isso mesmo. Então, vou explicar o que acontece, continuou ela.
Quando nós dormimos, nosso pai vem e nos leva nos braços para o nosso quarto, para a nossa cama. Não é? É isso mesmo, querida. Você é muito esperta. Olha, tio, eu não nasci para esta vida. Um dia eu vou dormir e meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, verdadeira. Fiquei boquiaberto. Não sabia o que dizer. Chocado com o pensamento deste anjinho, com a maturidade que o sofrimento acelerou, com a visão e grande espiritualidade desta criança, fiquei parado, sem ação. A minha mãe vai ficar com muita saudade minha, emendou ela. Emocionado, travado na garganta, contendo uma lágrima e um soluço, perguntou: e o que a saudade significa para você, minha querida? Não sabe não, tio? Saudade é o amor que fica. Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um dar uma definição melhor, mais direta e mais simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Como essa menina nos ensina, com a sua pureza, a morte é isso. Um dia a gente vai dormir numa cama e acorda em outra. Muita paz para todos.